Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de fichamento de transcrição ou citação, né? Então algumas pessoas vão chamar esse tipo de fichamento aqui de citação ou de transcrição. Então eu tenho aqui um livro, certo? Que eu peguei aqui para a gente trabalhar com ele. E aí esse livro é um livro de metodologia do trabalho científico, né? Os autores estão aqui. Kleber Cristiano Prodonave e Hernani César de Freitas, tá certo? É um e-book. E eu vou fazer aqui um fichamento para vocês de um capítulo. Então, geralmente os professores, eles pedem um capítulo de livro para você fichar, pode pedir também um livro completo, pode estar pedindo também um artigo científico. Então, cada professor, né, vai ter aí a sua metodologia, de acordo com o que ele tá querendo trabalhar com vocês. Desse fichamento. Algumas pessoas fazem um fichamento também, dependente de algum professor pedir ou não. Por quê? Porque o fichamento, ele é muito útil para a construção de referencial teórico. Então, você vai fazer escrever um referencial teórico de um artigo, de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese. Então, essa construção aqui do fichamento vai ajudar você, porque você já vai deixar nessas fichas, na ficha que eu vou lhe mostrar, as partes mais importantes do que você está lendo. Então, aqui vamos pegar um modelo de um capítulo. Vamos supor que o professor, né, a sua professora, deu esse livro e pediu para você fazer um fichamento, tá certo, do capítulo 2. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer aqui? Você vai fazer a leitura do capítulo 2. Então, o capítulo 2 aqui, ele começa aqui na página 14, tá certo? Então, tá aqui, metodologia, método científico. É esse capítulo aqui que você vai ter que fazer o fichamento. Então, a primeira coisa, você vai ler e vai destacar alguns trechos que você acha mais importante, tá certo? Se você fosse citar isso daí num trabalho futuro, ou se você tivesse que apresentar esse capítulo para alguém, quais seriam as partes principais desse capítulo aqui que você acha que merecia você destacar? Então, essa parte que você vai destacar é exatamente a parte que você vai fazer o fichamento. O fichamento, ele pode ser feito em umas fichinhas, não sei se vocês já viram, umas fichinhas assim brancas, né, que vendem em livraria, mas hoje em dia a maioria das pessoas fazem o fichamento no próprio Word, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, vamos abrir aqui o Word. E aí, aqui no Word, o que é que você vai fazer? A primeira coisa, você vai ajeitar aqui as margens, né? Eu vou colocar aqui a margem padrão da BNT, então superior aqui eu vou colocar 3, certo? Esquerda 3, inferior 2 e direita 2. Então, aqui eu já estou configurando a página para ele ficar todo direitinho. Então, agora a gente já vai começar a digitar aqui o nosso fichamento. Vamos supor que eu já li ali o capítulo 2 e agora eu já vou fazer o fichamento aqui. Então, você vai e coloca a logomarca da sua instituição, tá bom? Aqui em cima, no meio. Coloca o seu curso que você está fazendo, coloca qual é a disciplina, o nome do professor, professora, você coloca o nome completo. E discente, você vai colocar aqui o seu nome completo também. Então, aqui esse cabeçalho de identificação inicial, né, da sua atividade, porque certamente é uma atividade para você entregar. Se não for uma atividade para você entregar, não precisa você fazer isso daqui, tá bom? Mas eu estou levando em consideração que é um professor, uma professora que está lhe pedindo. E aí agora a gente já vai fazer um modelinho aqui da ficha. Então é super simples, você vai aqui inserir, aqui no Word, você vem para a tabela, você só precisa de uma coluna, olha, veja que eu estou colocando só um quadradinho aqui e puxar para baixo, pronto, você só precisa disso. Uma coluna, né, com 2 linhas, somente, tá? Então aqui ele já coloca, aqui eu vou utilizar. Nessa primeira linha, que eu coloquei aqui um X, mas eu vou mostrar já preenchida para vocês, a gente vai colocar a referência do material que você está fichando. Isso aqui você precisa fazer de acordo com a norma ABNT. Então, se for o livro, a gente vai colocar aqui a referência do livro completo. Se for um artigo, a gente vai colocar a referência aqui do artigo, já no padrão da ABNT. E se for um capítulo de livro, a gente vai colocar aqui o modelo de capítulo de livro. Então, se você tiver alguma dificuldade com relação à elaboração da referência, eu vou deixar também um vídeo sinalizado aqui em cima, onde eu mostro os modelos de várias referências, e aqui também no canal a gente tem vários vídeos, né, que explicam essa questão da formatação das referências. Então, você vai colocar aqui, e aqui nessa segunda linha, daqui para frente, você já vai colocar toda a questão do fichamento aqui, tá certo? Então, o quadrinho é só isso mesmo. Então, já mostrando aqui para a gente ganhar tempo, já mostrando para vocês aqui um preenchido, então vamos lá. Eu falei para vocês que desse livro
aqui que o professor me deu, ele me pediu apenas o capítulo 2, né? Então, eu tenho que colocar a referência só do capítulo 2, porque eu não li esse livro todo. Eu li só o capítulo 2 para fichar. Então, como é que você vai fazer aqui? Você vai colocar os autores, tá aqui, né? Prodanove, Freitas, então já estou colocando aqui todo na formatação da ABNT. Vou colocar o nome do capítulo, então metodologia, método científico, se você for olhar tá aqui, olha, metodologia, método, só o título do capítulo. E aí eu venho e coloco in, tá certo? Porque é só um capítulo aqui de um livro, então in, perceba que o in ele é itálico. Venho novamente com o nome dos autores, por quê? Porque o livro é do mesmo autor do capítulo, né? Então, eu coloco novamente isso daqui e agora eu venho com o nome do livro. Metodologia do trabalho científico, métodos e técnicas de pesquisa e do trabalho acadêmico. Isso aqui é o nome do livro. Então, 2 ED ponto, porque é edição, a cidade, a editora e o ano. E como ele é um e-book, eu coloco esse nome aqui, e-book, em itálico aqui na frente. Como eu estou fazendo só de um capítulo de livro, então eu tenho que colocar a página. Se você não estivesse fazendo do capítulo de livro, estiver fazendo do livro todo, então não teria necessidade de você colocar a página. Você tira isso daqui. Aqui é só se você estiver fazendo só do capítulo. E aí, disponível em, coloquei o site e acesso em, coloquei aqui a data já no padrão da ABNT. Certo? Então, se o professor tivesse passado, por exemplo, o livro completo, então não seria assim. Se fosse o livro completo, seria dessa forma aqui. Eu tiraria essa parte aqui da página e ficaria desse jeito, né? Então, aqui eu colocaria o disponível e o acesso, tá bom? Mas aqui só se fosse o livro inteiro. E aí, vamos começar a fazer o fichamento. Quando eu li o capítulo, então eu destaquei aqui 3 passagens aqui do livro que eu achei bem interessante. Então, por exemplo, aqui na página 24, ele diz assim: podemos definir método tal até conhecimento. Então, eu gostei disso daqui. Olha, veja que quando eu fui lendo, eu já marquei. Então, o que é que você faz? Você vai transcrever essa mesma parte aqui para a ficha. Do mesmo jeito, tá aqui, olha, podemos até conhecimento. Você coloca entre aspas, por quê? Porque você está copiando do mesmo jeito, certo? Aspas, elas ficam após o ponto. Então, você vai, coloca, abre parênteses, coloca a página, P. espaço, não é colado, P. espaço, a página e fecha. Pronto. Então, assim você vai fazendo o capítulo todo. Quando chegou aqui na página 25, que eu estava lendo, olha, veja que eu destaquei mais alguma coisa, tá aqui. Na atualidade, já admitimos a convivência tal, então eu já transcrevo para minha ficha. Tá aqui, coloquei a frase completa, entre aspas, e o ponto aqui da a informação da página, P. espaço e a página que essa citação está. Então, não é aconselhado, quando você vai fazer o fichamento, você fazer de frases muito longas e trechos muito longos, porque aí você vai se perder, né? Então, fica uma coisa até difícil de você interpretar, tá bom? Então, tente fazer de trechos menores, mas se você está fazendo o fichamento para depois você escrever um artigo ou você escrever uma monografia, você pode tanto levar essa citação aqui direta para o seu trabalho, como você pode fazer dela, fazer uma indireta e colocar no seu trabalho. Tá bom? Então, o autor você já sabe quem é, os autores, eles estão aqui, então você vai precisar deles para a citação. E se você for fazer direta, você vai precisar da página. E o ano do livro está aqui também, 2003. Então, você já tem todas as informações para levar isso daqui para o seu trabalho. Nessa página 26, percebam aqui que a parte que eu destaquei era essa daqui, tá certo? Essa parte aqui, então, eu queria uma parte dela, eu não queria toda. Eu queria só aqui até correntes filosóficas, eu não queria colocar esse trecho. Então, se você não quiser colocar o restante da frase, não tem problema não. Você vai e coloca aqui, olha, colchetes, coloca 3 pontinhos, colchete e pronto, terminou. Então, quer dizer, isso aqui mostra que no texto tinha mais coisa, uma continuação dessa frase. Só que eu não quis. Se você quiser um parágrafo todo, por exemplo, eu queria esse parágrafo todinho, mas eu queria tirar essa parte aqui, certo? Então, se você quiser tirar, você vai copiando e a parte que você excluiu, você bota o colchete com os 3 pontinhos e continua. Então, pessoal, é só isso, o fichamento é super tranquilo, você vai fazendo. Aqui no final, você vai colocar
a informação de quem é esse arquivo. Então, isso é importante, porque se for de um livro, de quem será esse livro? Esse livro está na biblioteca da sua instituição? Então, é importante você colocar arquivo pessoal. Pronto, é uma coisa que eu tenho no meu computador. Então, eu coloco aqui a informaçãozinha, arquivo pessoal, ou se é uma xerox, uma apostila que eu tenho, eu coloco também arquivo pessoal. Então, isso é importante para no futuro, se você precisar de consultar esse fichamento aqui, você sabe onde é que está esse material. Tá bom? Então, é só isso, o fichamento de citação super simples. Eu espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até a próxima.